A nossa meditação vai se ater aos versículos de 1 a 6 do capítulo 4, esse bloco. Mas eu quero convidar você a que possamos ler desde o versículo 23 do capítulo anterior. Então a gente vai ler desde o 3:23 até o 4:6. Nós temos um pouquinho mais de contexto. Minha versão é Nova Almeida atualizada. 1 de João capítulo 3, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, fala conosco. Dirige os nossos corações para a compreensão da Tua palavra. Com a Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos ser revigorados pelo poder da Tua palavra, para que possamos sair daqui com o coração cheio de esperança, de expectativas, para que possamos ser neste mundo a expressão do Teu Espírito Santo. A Tua palavra nos diz, Senhor, que à medida em que a Tua igreja é edificada, nós não somos enganados, nós não somos levados de um lado para o outro, por nenhum tipo de vento de doutrina, nem pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ao contrário, por meio da verdade e do amor, nós crescemos em tudo, no Senhor, que é o cabeça da igreja. Por isso pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que nós temos declarado, temos cantado ao longo desta liturgia, que tem liberdade em nosso meio, que este Espírito Santo, como nos foi prometido, que nos guiaria a toda a verdade, que falaria de Ti, que este mesmo Espírito, ó Deus, possa nos conduzir à verdade da Tua palavra, e que aplique em nós a Tua palavra, e que esta palavra em nós produza os efeitos para os quais ela está sendo lançada nessa noite. Nós cremos, nós esperamos, e nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. Queridos, a nossa igreja faz parte da Convenção Batista Nacional. É um ajuntamento de vários pastores de todo o Brasil, e nós temos muitos pastores fora do Brasil, de cooperação, de unirmos esforços. Então você vai encontrar várias igrejas batistas nacionais por aí, no Paraná, fora do Paraná. Temos alguns irmãos que vieram, inclusive, de uma igreja irmã nossa, ali de Foz do Iguaçu. Recentemente tivemos um congresso ali em Curitiba, foi o tempo da nossa Assembleia Geral, e juntamente houve um congresso, reunindo a pastorada do sul do Brasil, alguns pastores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E por que eu estou falando isso? Eu faço parte de uma das comissões da Convenção Batista Nacional no Paraná, que a gente chama de Comissão de Exame Teológico e Pastoral. Ou seja, todos aqueles que querem se tornar pastores na nossa convenção no estado, passam por uma banca de avaliação teológica, respondem questionários teológicos e depois uma oitiva teológica, face a face. Vamos conversar sobre teologia. Inclusive o pastor Edvalter foi sabatinado, pela minha equipe, e atualmente nós temos essa equipe como uma equipe que é permanente. Então todos os pastores, enquanto vigorar o
o nosso mandato, né? Todos os pastores que quiserem se tornar pastores da nossa convenção vão ter que passar pela bancada. E nessa última assembleia que nós tivemos, foi me pedido pela nossa comissão para elaborar um documento, porque nós temos notado uma qualidade muito baixa nos candidatos que têm trazido seus nomes para serem avaliados. Pouco conhecimento da Escritura, pouco conhecimento de teologia num geral. E uma das coisas que eu coloquei nesse documento é que nós somos gratos a tudo que o Senhor realizou até aqui, na vida de homens e mulheres que desbravaram não só o Brasil, o Paraná, tantos outros lugares, num momento de tão pouco acesso, de tanta dificuldade. Neste congresso que nós tivemos em Curitiba, houveram alguns testemunhos ali, de pastores das antigas, falando de ir no lombo de cavalo, de passar por meio de barro, de ir em lugares onde não tinha nenhum tipo de proteção, de igrejas que se reuniam em casas, que não tinham nem templos. E nós somos muito gratos àquilo que o Senhor fez, com tanta limitação que a geração anterior teve. E neste documento eu escrevi, mas hoje, aqueles que se propõem ao ministério não têm desculpa. Não tem desculpa. Porque há um sem número de condições, de instituições, de acesso à informação, bibliotecas digitais, livros impressos, livros digitais, vídeos, cursos presenciais, cursos online. E nesse documento eu dizia exatamente isso. Não há desculpa alguma para que aquele que diz ter um chamado ao ministério, não fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz, que precisa apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Temos muito acesso, muito acesso. Mas isso também é um problema. A quantidade de acesso também é um desafio. A quantidade de vozes. Nós saímos da escassez para a abundância. Deixa eu só tirar esse trem daqui. Melhor. Nós saímos da escassez para a abundância de recursos, para a abundância de vozes. Eu estava pesquisando e a estimativa que nós temos é que hoje no Brasil são montadas ou nascem cerca de 25 igrejas por dia. Isso pensando só naquelas que têm CNPJ cadastrado, fora aquelas que não se oficializam. 25. Cerca de uma igreja por hora, praticamente, evangélica, no Brasil. E você fala, glória a Deus. Espera aí, vamos devagar. Que boa parte dessas igrejas não está conectada a nenhuma convenção, a nenhum grupo de pastores. Boa parte dessas igrejas é fruto de racha, de divisão, de contendas, de autoconsagração. A pessoa acorda e diz, Deus me chamou para ser pastor, a partir de agora eu me chamo pastor fulano de tal, agora eu tenho a igreja Auguste de Jesus, vou registrar a igreja Auguste de Jesus, abrir uma portinha na garagem de casa e começamos uma igreja. Se multiplicam as vozes, não só institucionais, mas também nas mídias digitais, os vídeos, os cortes, os podcasts, as transmissões de TV, as transmissões de rádio, os pregadores, os influencers, muitas vozes, e muitas delas acompanhadas de uma certa credencial, Deus me mostrou, Deus falou comigo, é isso que a Bíblia diz, e diante disso, esta confusão pode acontecer. Muita voz espiritual, diz João no texto que nós lemos, não vem de Deus. Muita voz que se fala em nome de Deus, não procede de Deus. Isso é realidade no nosso tempo. Isso é realidade no nosso tempo, como era a realidade no tempo de João. E a pergunta que fica então é como distinguir a voz de Deus em meio a tantas vozes em nome de Deus. E este é um texto, e eu vi muitos comentários, muitos comentaristas, tratando desse texto, que geralmente se fala sobre como identificar, como provar os espíritos, como identificar o espírito do erro. E nós já tratamos algo mais ou menos assim em outro sermão dessa série. E eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente, que eu acho que faz muito mais sentido, inclusive. Você deve conhecer aquela ilustração de um departamento, uma divisão do governo americano, treinou um grupo de pessoas para reconhecer notas falsas. Já viu essa ilustração?
E qual foi o processo que eles usaram para reconhecer, conseguir treinar essa galera para reconhecer notas falsas? Dando para eles cada um dos tipos de nota falsa, né? Todos os tipos de falsificação que podem existir no mundo. Foi isso? Não. Fizeram com que eles se familiarizassem ao máximo com as notas verdadeiras. Conhecessem as notas verdadeiras de uma maneira tão profunda, que ao se depararem com uma nota falsa, conseguiriam reconhecer, independente do tipo de falsificação que tiverem feito. E parece que essa é a abordagem que João está buscando fazer aqui. Quanto mais nós conhecemos o verdadeiro, mais nós não somos enganados, mais nós não caímos na voz da mentira. João fala sobre a presença do Espírito no meio da igreja, com a igreja, dentro da igreja, esse Espírito que aponta para Jesus. E João é alguém que tem know-how para falar isso, tem autoridade para falar isso, porque de todos os evangelistas, ele é o único que traz o último discurso de Jesus, aquele que é chamado de o discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos, registrado em João do capítulo 14 até o capítulo 16, em que ele promete o Espírito Santo. Ele diz: o Espírito da verdade virá, o mundo não pode conhecer, mas vocês os conhecem, e ele vai estar com vocês, o conselheiro, o consolador, não vou deixar vocês órfãos. Conhece muito bem esse texto, é João que fala sobre isso, e há muito eco dessa mensagem de Jesus neste texto de João. Então o ponto de partida do nosso texto, como nós lemos no versículo 24 do capítulo 3, o ponto de partida não é o engano, o ponto de partida não é os erros, o ponto de partida é o Espírito Santo, porque a grande esperança da igreja não é a nossa capacidade de identificar todo tipo de mentira possível. A esperança da igreja é que Deus não nos deixou sozinhos em um mundo cheio de vozes. A esperança da igreja é que o Espírito da verdade habita em nós e nos dirige, nos guia a toda a verdade. Amém, queridos? Aqui no versículo que nós lemos, capítulo 4, verso 1, diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Esse aqui é o chamado solene de João. Ele diz: não é que todo espírito que fala em nome de Deus vem de Deus. Diz: cuidado, nem todo espírito vem de Deus. Em segundo lugar, ainda no versículo 1, ele diz que há um grande número de pessoas que não falam inspiradas pelo Espírito do Senhor. Ele diz: não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E ele então vai apresentar para nós, ao longo dos próximos versículos, esse contraste entre o Espírito de Deus e o espírito do erro. Então, como reconhecemos o espírito do erro? Primeiramente, conhecendo de maneira profunda o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. Para reconhecer então o que é falso, precisamos primeiro conhecer o que é verdadeiro. E a grande verdade que nós encontramos nesse texto e em toda a Escritura é que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, está com o povo de Deus e está no povo de Deus. De novo, o versículo 24 do capítulo 3 diz: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele nos deu o seu Espírito. A promessa que Jesus faz lá em João capítulo 14 se cumpriu. Jesus diz em João 14, 16: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Interessante que essa palavra outro, talvez você já tenha ouvido isso, em grego existem duas palavras para outro. Uma quer dizer outro no sentido de algo inédito, algo que nunca foi visto, mas um outro tipo de outro é um outro do mesmo tipo, é um outro do mesmo modelo, e é exatamente o que Jesus está usando aqui. Outro Consolador, está dizendo alguém igual a mim. É o próprio João que chama Jesus pelo mesmo título. O termo aqui, grego, é o termo paráclitos, que significa advogado, conselheiro, amigo fiel. Lembra lá em João, nesse 1 João capítulo 2, em que João diz: filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se pecarem, vocês têm um advogado, um paráclitos, um conselheiro diante do Pai. Jesus está dizendo: eu vou mandar um outro, do mesmo tipo,
da mesma essência, da mesma natureza. Eu não vou deixar vocês órfãos. Ele fala no capítulo 14 de João, verso 18, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E Jesus faz isso por meio do Espírito Santo, ele envia o Espírito Santo à igreja. Então o Espírito Santo está com a igreja. Ainda no capítulo 4, na próxima sessão, nós vamos ver em outro momento, lá no versículo 13, João repete a mesma ideia. Ele diz: nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Jesus nos deu o seu Espírito. Isso é fruto da graça. Ele nos deu. O Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito. Isso nós chamamos de a economia da Trindade. Deus, que é três, mas é um, agiu de maneira soberana, cada um de uma forma. O Pai enviou o Filho obediente, a voz do Pai veio ao mundo, morreu, ressuscitou e disse que enviaria o Espírito, e enviou o Espírito. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos enviam a igreja a esse mundo. Isso é belíssimo. O Senhor nos deu o seu Espírito. E esse Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, ele diz no versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e têm nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ele diz: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está dizendo que a presença do Espírito em nós é a prova de que Ele vai vir nos buscar. O Senhor deixou o seu Espírito. Jesus disse: eu vou e volto. E para garantir para vocês, eu vou deixar algo precioso com vocês: o meu próprio Espírito. A presença do Espírito em meio à sua igreja é a garantia de que somos salvos e de que o Senhor virá nos buscar. O Espírito Santo está conosco. Ele está no meio da igreja. Ele passeia no meio do seu povo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele faz isso por meio do seu Espírito. Mas veja, isso já é glorioso por si só. Mas há algo ainda mais glorioso. O Espírito Santo não está só conosco. Ele está em nós, dentro de nós, na vida daquele que nasceu de novo. O versículo 4 que nós lemos aí do capítulo 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Por meio do Espírito Santo, Deus está em nós. Essa é a promessa de Jesus, em João capítulo 14, como nós lemos. No verso 17, Jesus diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus diz: vocês conhecem o Espírito da verdade. De quem ele está falando? Dele mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a própria verdade, e é o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade, que habita no meio deste povo. Jesus diz: vocês conhecem esse Espírito, porque Ele está habitando com vocês, e Ele estará em vocês. Essa é a promessa do Senhor. Diferente do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo vinha por um momento e capacitava certas pessoas para certos ofícios, reis, profetas, sacerdotes, durante determinado tempo. Na nova aliança, o Espírito Santo passa a habitar em nós, fazer morada em nós. Assim como ele habitou em Jesus, este mesmo Espírito Santo, na nova aliança, habita em nós em todo o tempo e nos sustenta em todo o tempo, nos dirige em todo o tempo, nos guarda em todo o tempo, nos consola em todo o tempo. E este Espírito é o Espírito da verdade. O versículo 4 que nós lemos diz que aquele que habita em nós é maior do que o que está no mundo, é maior do que o mundo, é maior do que a mentalidade do mundo, é maior do que os ataques do mundo, é maior do que a força, é maior do que a zombaria, é maior do que a influência do mundo. O Espírito que habita em nós tem poder, e este poder Ele exercita também em nós. Amém, queridos? E é esse Espírito que preserva a igreja. Nós falamos de tantas obras do Espírito Santo. Ele nos consola, Ele nos guia à verdade,
Mas aqui, João está nos ensinando algo tão precioso. Ele diz, vocês já venceram os falsos profetas. Vocês já venceram o engano. Porque o Espírito da verdade está em vocês. É o Espírito de Deus que preserva a igreja. É o Espírito de Deus que preserva as nossas vidas. Se estamos de pé, é graça de Deus, é ação do Espírito Santo. Não é porque a gente é mais inteligente do que os outros, não é porque a gente tem mais capacidade, mais conhecimento, todas essas coisas são necessárias, são válidas, buscar, conhecer, se aprofundar, mas no final das contas, queridos, é o Espírito Santo que aplica essa palavra no nosso coração. Quantas pessoas estão entupidas de conhecimento, mas não vivem a verdade do Evangelho, conhecem a Bíblia de capa a capa, são doutores, pós-doutores em divindade, mas a vida é um caos. A vida é um bagaço. Nós estamos aqui todos os domingos, pelo menos a maioria de nós, todos os domingos, alguns ainda nas quintas. Muitos de nós em devoção em casa, na leitura da palavra, buscando conhecer, lendo bons livros, ouvindo boas mensagens. Mas não se engane, o que sustenta a sua fé não é a sua capacidade. O que sustenta a sua fé é a presença do Espírito Santo. Por isso nós precisamos depender do Espírito Santo. A Bíblia não é simplesmente um livro que a gente vai para ela querendo o maior número de informações. A Bíblia é um livro que nós abrimos e nós dizemos, Senhor, fala ao meu coração. Na dependência do Espírito Santo. É por isso que nessa comunidade de fé, nós não nos atrevemos a continuar, a ir em direção ao entendimento, sem antes parar e dizer, Espírito Santo, fala conosco. Porque é o Espírito que aplica a palavra aos nossos corações. É Ele que nos dá olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, e um coração pronto para receber. Isso não é jargão evangélico, isso não é frase simplesmente repetida, isso é a verdade. É o Espírito Santo que clareia os nossos olhos para a verdade do Evangelho. Somente aquele que nasceu de novo tem olhos para ver, tem ouvidos para ouvir. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou escutamos a palavra de Deus, é o Espírito Santo que transforma este escutar em ouvir, que transforma as verdades proclamadas em verdades recebidas. É por isso que nós somos tão dependentes do Espírito Santo, e não podemos nos esquecer disso. É o Espírito que opera a verdade no meio da igreja. Amém, queridos? Amém. E essa é a grande verdade. O Espírito está com e no povo de Deus, a presença do Espírito Santo. E este Espírito que está com a igreja, que está na igreja, é o Espírito que conduz a verdade. Esse é o segundo ponto, você está anotando? O Espírito habita a igreja, e este Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. O verso 24 do capítulo 3 de novo, diz, quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Veja a conexão que João faz entre o Espírito de Deus e os mandamentos do Senhor, as instruções do Senhor. Nós já meditamos nesse texto anteriormente, nós terminamos no 23 e no 24, em que João está falando sobre o amor a Deus e amar o outro, este grande ou estes dois que são um grande mandamento, amar a Deus e amar o próximo. E aquele que ouve isso na Escritura, que conhece a palavra, que conhece a voz de Deus, este que guarda a palavra é o mesmo que tem o Espírito Santo de Deus. É este Espírito da verdade que está alinhado com a palavra da verdade. Permanecer, guardar, viver o mandamento, esta palavra que é ensinada, João está dizendo, significa permanecer no Espírito. Por isso João diz, no versículo 1 aí do capítulo 4, diz, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos. João está dizendo que é possível reconhecer o erro. O Espírito Santo nos dá a capacidade de discernir. O Espírito Santo nos dá olhos para enxergar a verdade e a mentira. João não nos diria para fazer algo que é impossível de ser feito. João diz, não recebam qualquer coisa, tenham um senso crítico. Tenham uma postura de bereanos. Lembra dos bereanos, em Atos? Quando Paulo estava pregando aos irmãos da cidade de Bereia, diz o texto que eles ouviam com atenção e checavam nas Escrituras, para ver se aquilo que Paulo estava falando era de fato verdade. E o escritor de Atos vai dizer, e estes
eram mais excelentes do que os irmãos de Tessalônica, a cidade que Paulo acabava de ter chegado. Eles ouviam, eles checavam, eles olhavam para a Escritura. Tinha um professor no seminário que dizia, todas as vezes que a gente for ouvir a palavra de Deus, principalmente de gente que a gente não conhece muito bem, ele diz, se achegue à palavra como quem come peixe. Como é que a gente come peixe? Joga tudo na boca de uma vez, né? Mastiga, engole. Como quem come peixe. Vai devagar. Veja se não tem espinhos. Não é sábio engolir sem mastigar. Não é sábio. João está dizendo, tenha um senso crítico. Não é porque alguém fala em nome de Deus que está falando a palavra de Deus. Jesus disse várias vezes, muitos virão em meu nome, dirão aquilo que eu não disse. Paulo diz, cuidado com os falsos ensinos. Cuidado, cuidado. Por isso, o Espírito que habita em nós, nos dá essa capacidade de discernir. E ele nos ensina a ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 6 aí do capítulo 4 novamente. Ele diz, nós somos de Deus. João está dizendo isso. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. De quem João está falando? Quem é esse nós que João está falando? Ele diz, aquele que é de Deus, nos ouve. Quem é esse nós? A voz dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, o ensino das Escrituras, a palavra ortodoxa de Deus, aquilo que Jesus disse e aquilo que ele falou por meio dos seus apóstolos, o ensino que foi guardado e transmitido pelos apóstolos. João está falando por meio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito ouve a palavra. Quem tem o Espírito tem a palavra em alta conta. Dá ouvidos, busca conhecer, busca se aprofundar, busca julgar os espíritos, ou aquilo que é dito em nome de Deus, a partir da Escritura, conferir se aquilo que está sendo falado procede de fato de uma boa interpretação da Escritura. O Espírito Santo em nós nos faz reconhecer a voz do Senhor que flui das páginas da Escritura. Essa é a nossa segurança, que o Espírito do Senhor habita em nós, e que este Espírito nos guia a toda a verdade. E o alvo disso tudo, queridos, o centro disso tudo, é que o Espírito Santo aponta para Jesus, sempre. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Da mesma forma que durante o ministério terreno de Jesus, ele disse, olha, tudo que eu faço porque o Pai me deu para fazer. Jesus disse várias vezes, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Durante o ministério terreno de Jesus, tudo o que Jesus fazia era apontar para o Pai. E quando Jesus envia o Espírito, tudo que o Espírito faz é apontar para Jesus, apontar para a obra de Jesus, para o poder de Jesus, glorificar a Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de 1 de João, ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote, e ele aponta a sua luz para Cristo, ele aponta para Jesus. Olha o verso 2 aí de novo, no capítulo 4, verso 2, ele diz, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, e todo Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e que agora já está no mundo. O Espírito Santo testemunha de Jesus. Jesus disse que isso aconteceria. De novo, o Evangelho de João, no discurso de despedida de Jesus, João capítulo 15, Jesus diz, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse, disse Jesus, dará testemunho de mim. Jesus diz, eu vou enviar o Consolador. O Consolador é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade que eu vou enviar da parte do Pai, ele vai dar testemunho de mim. Ele vai falar ao meu respeito. Ele vai apontar para a obra de Jesus, para a encarnação real de Jesus, para a divindade real de Jesus. Sabe, queridos, uma das marcas de um falso profeta
de um falso ensino, de um espírito de engano, é diminuir o valor da obra de Cristo. Não é só negar o valor da obra de Cristo, é diminuir. É gastar mais tempo com coisas que são terceiras, segundas, do que aquilo que é primeiro, que é apontar para Jesus. Quantos e quantos púlpitos são emprestados a todo tipo de teologia, teologia de autoajuda, teologia de coach, teologia de riqueza, teologia disso, daquilo, pouco se ouve sobre Jesus. E isso vai se multiplicando, vai crescendo. Uma das marcas do falso ensino é diminuir a obra de Jesus. Por outro lado, a obra do Espírito Santo é focalizar Jesus. É apontar para a beleza da obra de Jesus, a ação de Jesus em nós, aquilo que Jesus faz agora através de nós, aquilo que o Espírito de Deus faz através de nós, as ações e as reações esperadas daqueles que foram tocados pela obra de Jesus. A graça se manifestou transbordante em nossas vidas. O Senhor nos deu valor, o Senhor nos recebeu, o Senhor nos abraçou, quando não tínhamos nada a entregar. E deixa eu contar um segredo para você, ainda não temos nada para entregar para o Senhor, nada, mas o Senhor nos concedeu o valor, o Senhor nos deu a sua própria herança, o Senhor nos deu o seu Espírito, e este Espírito que habita em nós, nos guia a toda a verdade, e a verdade é Jesus. O Espírito aponta para Jesus, ele testemunha da encarnação de Jesus, de que Jesus é de fato real. Jesus não é uma mera ideia, mas também Jesus não é um mero homem, Jesus é Deus, o próprio Deus encarnado. O Espírito Santo não diminui a obra de Jesus, ele glorifica a Jesus. João capítulo 16, verso 13, Jesus ainda falando sobre o Espírito Santo diz: porém quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que ainda vão acontecer. No verso 14 do capítulo 16, Jesus diz: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O Espírito Santo glorifica a Jesus, torna o nome de Jesus grandioso diante dos nossos olhos, ilumina o nome de Jesus. Lembra a frase do Hernandes Dias Lopes? Ministério do holofote. O Espírito Santo faz com que os nossos olhos brilhem para a obra de Jesus, para que o nosso coração se aqueça diante da mensagem da cruz, diante da mensagem do Evangelho. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Que a cruz de Cristo é vergonha para uns, é escândalo para outros. E o que o Paulão diz? Mas para nós, os que estão sendo salvos, é poder de Deus. É o Espírito Santo que nos faz olhar para a cruz de Jesus e dizer: glória a Deus por tamanha graça, glória a Deus por tamanha obra, de forma que tudo o que vem depois é bônus. Nós cremos que o Senhor opera, nós cremos que o Senhor transforma, nós cremos que o Senhor cura, liberta, transforma casamentos, o Senhor faz todas essas coisas. E ao percebermos essas coisas nas nossas vidas ou nas vidas dos outros, nós ficamos ainda mais impactados, mais embasbacados, porque a maior obra que Deus podia realizar, Ele já realizou, que foi salvar pecadores, que foi transformar gente morta em filhos, que foi nos aproximar, nós que éramos por natureza merecedores da justa ira de Deus. Essa ira foi desferida sobre Jesus, e por meio do sacrifício de Jesus, nós somos feitos justos, justificados, pois temos paz com Deus, diz o apóstolo Paulo. Não há guerra mais. Antes nós estávamos em guerra contra Deus. Deixa eu te contar um negócio que é pior ainda. Deus estava em guerra contra nós. Nós éramos inimigos. Mas ao invés de nos destruir, Deus destruiu o seu próprio Filho, para que por meio do sacrifício do seu Filho, Ele tornasse inimigos em filhos. Essa é a grande obra da graça. E é só o Espírito Santo que ilumina essa mensagem simples. Não necessariamente fácil de entender, mas simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. É uma frase. Deus, por meio de Jesus, salva pecadores.
Esse é o Evangelho. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho não é uma arma política, o Evangelho não é um jeito de se viver, o Evangelho não é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, tudo isso são efeitos do Evangelho. Tudo isso é o que o Evangelho produz em nós quando ele entra em nosso coração, são consequências do Evangelho, mas o Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é uma notícia que não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus, e a notícia é: Deus por meio de Jesus salva pecadores, Deus por meio de Jesus salvou este pecador, e uma vez salvos pela graça, agora vivemos para honrar a verdade deste Evangelho. Amém, queridos? É simples. Jesus é visto de maneira ainda mais gloriosa pela obra do Espírito Santo. Por isso a igreja, guiada pelo Espírito, é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja que fala de Jesus, é uma igreja que canta a Jesus, que louva a Jesus, que ora a Jesus. É uma igreja que crê no poder de Jesus. Portanto, diante de tantas vozes, de tantos erros, o que nós mais precisamos é conhecer o Espírito da verdade. João nos dá aqui várias dicas para reconhecer alguns tipos de ações do erro. Ele fala no versículo 2 e 3, como nós lemos: nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. João vai deixando claro, olha, o espírito contrário ao Espírito de Deus diminui a obra de Jesus, coloca ideologias à frente da obra de Jesus, faz uma leitura do Evangelho a partir de categorias políticas, tentando puxar Jesus para suas ideologias, tentando fazer Jesus andar nas suas cartilhas, tentando colocar partido político em Jesus, seja à direita ou seja à esquerda. Quer fazer com que Jesus se encaixe nas nossas categorias contemporâneas de visão. Jesus é muito maior do que isso, do que qualquer tipo de ideologia humana. Nós lemos o mundo a partir de Jesus, e não lemos Jesus a partir do mundo. Aquele que crê em Jesus, que crê na palavra, que tem a habitação do Espírito Santo, busca ouvir a Jesus, por meio da sua palavra. Aqueles que têm este espírito do engano, diz João no versículo 5, eles procedem do mundo, e por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. João está dizendo que eles têm ibope no mundo, que a linguagem deles é uma linguagem bem aceita no mundo. E veja, não confunda isso em dizer: mas Jesus andava entre os marginalizados, entre as pessoas do mundo. Ok, mas presta atenção na Escritura. Jesus andava entre os marginalizados, entre as pessoas do mundo que buscavam a Deus, que buscavam ouvir a Deus, que buscavam se arrepender. E mesmo entre estes, se você ler João capítulo 6, depois de Jesus fazer a grande multiplicação dos pães e peixes, lembra disso? Jesus diz para aquele povo: vocês estão me seguindo, não porque vocês creram na palavra, mas porque comeram pães e peixes e ficaram satisfeitos. Jesus diz: vocês estão atrás de mim é por interesse, não por mim, mas pelas coisas que eu posso fazer. E Jesus diz então para eles: não trabalhem pela comida que perece, comam da minha carne, bebam do meu sangue. E o que diz João capítulo 6? Que a partir daquele momento, muitos dos discípulos de Jesus deixaram de o seguir. A mensagem de Jesus confronta. Sim, a mensagem de Jesus encontra eco. A mensagem da justiça, a mensagem da verdade encontra ecos neste mundo que deseja a verdade e que de alguma forma deseja que as coisas sejam diferentes, deseja algum tipo de redenção. Mas não se engane, não se engane. Quando a palavra é pregada de maneira fiel, ela vai encontrar impacto frente ao mundo. João diz: uma das características do espírito da mentira é que ele vem do mundo, ele é irrigado de valores do mundo. E esse próprio João já disse o que ele quer dizer com o mundo. Ele fala da concupiscência, do desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, né? Os desejos mais intrínsecos, mais bestiais, aquilo que a gente vê e a gente quer, e esse desejo de ser uma grande coisa, do orgulho, da soberba. João diz: isso tudo é o mundo, é isso que existe no mundo. E João diz: estes que falam a partir dessas coisas do mundo, vão fomentar no seu coração para que você olhe cada vez mais para aqui, menos para lá. Tiram os seus olhos de Jesus,
e colocam seus olhos somente naquilo que Jesus pode dar. E de novo, gente, nós cremos que Jesus cura, liberta, conserta famílias, conserta relacionamentos, resolve vida financeira. Jesus faz tudo isso, o Espírito Santo opera nisso tudo. Eu sou prova viva de que isso acontece, e eu sei que você também, eu sei que você conhece a ação soberana, poderosa do Espírito Santo na nossa vida cotidiana. Mas não se engane, isso são efeitos do Evangelho, isso são consequências do Evangelho. A verdade está em Cristo, o nosso desejo tem que estar em Cristo, a nossa busca tem que ser a Cristo Jesus, e somente a Cristo Jesus. E aqueles que pregam de acordo com o espírito do engano, vão tirar os seus olhos da eternidade, e vão colocar os seus olhos aqui, no seu desempenho. Ore mais, para que você tenha mais. Oferte mais, para que você tenha mais. Participe mais de cultos, para que você tenha mais. Dê, e Deus vai te dar 10, 20, 100 vezes mais. Veja, Deus tem o poder de fazer todas essas coisas, de fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. É isso que diz a palavra de Deus. O problema é quando a nossa vida gira em torno disso, de não ter Jesus como Senhor das nossas vidas, mas como nosso garçom espiritual, como a nossa raspadinha celestial, como nosso bolão evangélico. Melhor do que investir na poupança, em um CDI, um CDB, na bolsa de valores, é investir em Jesus, porque Ele dá 10, 100, 1000 vezes mais. Cuidado com esse tipo de discurso. O Senhor nos ensina a sermos gratos pela provisão diária, a vivermos contentes. E contentamento não significa comodidade, não significa que nós não vamos crescer profissionalmente, estudar, desejar novos cargos, não significa nada disso, mas é dizer, eu não vou ser feliz quando eu tiver, eu sou feliz agora, porque Cristo habita em mim. Eu vou agir, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou estudar, eu vou prestar mais um concurso, eu vou fazer mais uma pós, um mestrado, um doutorado, eu vou me capacitar, eu quero alcançar novos ares, mas a minha felicidade não está nessas coisas, a minha felicidade está em que o meu nome está escrito no livro da vida. A minha felicidade não está no meu desempenho ministerial, e queridos, isso é uma armadilha, quando os discípulos voltam, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Jesus diz, legal, bacana, mas fiquem ainda mais felizes, pelo fato de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a maior das alegrias, e todo mais é bônus, todo mais é bônus. Eu gosto de uma frase, diante dessas coisas, que é, e ainda assim, sabe, quando você experimenta algo bom na sua vida, você diz, poxa, Jesus já me salvou, Jesus me fez filho, Jesus se entregou em meu favor, e ainda assim, restaurou meu casamento, depois de tudo que Ele já fez, ainda assim Ele põe o pão sobre a minha mesa, ainda assim, depois de tudo o que Ele fez, Ele tem curado o meu coração, me feito viver e ser livre das ansiedades, das depressões, ainda assim, depois de tudo que Ele fez, contemplar a graça de Jesus, contemplar a obra de Jesus. Mas aquele que tem o espírito da mentira, diminui a obra de Jesus, e rejeita a palavra, por último. No verso 6 ele diz, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Aquele que tem o espírito da mentira, esse despreza a Escritura, esse rejeita a Escritura, esse diminui, relativiza a voz dos apóstolos, a voz da Escritura, diz que está defasado, diz que não fala mais conosco hoje, encontra algum tipo de explicação mirabolante, que não está na superfície do texto, está profundo, está lá no fundo, ninguém consegue enxergar, somente o ungidão consegue ver aquela verdade obscura, porque a palavra não é suficiente, mas o Espírito Santo habita na igreja, e o Espírito Santo nos conduz à verdade, e Ele nos conduz à verdade apontando para Jesus, e apontando para a palavra de Jesus. Amém, queridos?
nesse mundo então cheio de vozes, Deus não nos abandonou em meio à confusão. Ele nos deu o seu próprio Espírito, que nos conduz a Jesus, que nos ensina a discernir, que nos preserva do engano e que nos fortalece para permanecer. O maior antídoto é conhecer o original, é conhecer o verdadeiro, e não todas as possibilidades de falsificação. A fim de aplicação, 3 aplicações básicas. Primeiro, seja intencional em conhecer a Jesus. Quem é que discipula o seu coração? Busque conhecer, se aprofundar, ler a Escritura, participar da comunidade de fé, participar dos nossos ensinos, na quinta. Se não consegue vir na quinta, assiste pela internet. Se aproprie das ferramentas que o Senhor tem dado à nossa comunidade. Leia bons livros, peça indicações, conheça gente que fala do Evangelho. Tenha tempo pessoal com o Senhor e tenha uma vida e uma postura criteriosa com tudo que se ouve em nome de Deus. Seja intencional em conhecer Jesus. Segundo, faça de Cristo o teste para todas as coisas. Diante daquilo que você ouve, faça sempre essa pergunta: o que isso fala sobre Jesus? O que isso ensina sobre Jesus? Este ensino me faz depender mais de Jesus ou de alguma outra coisa? Ou de Jesus mais alguma outra coisa? Faça de Jesus a régua para todas as coisas. E por último, dependa mais do Espírito e não da sua capacidade. Estudar é importante, orar é fundamental, congregar é intensamente necessário, mas é a obra do Espírito em nós que nos dá a capacidade de discernir. Por isso não se esqueça de cair de joelhos na sua casa e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Espírito Santo, eu dependo de Ti. Eu vou buscar conhecer, eu vou me aprofundar, eu vou estudar, eu vou ouvir, mas Espírito, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não iluminar os meus olhos, se o Senhor não preparar o meu coração, é tudo em vão, é só soberba, é só informação. Que sejamos plenamente dependentes do Espírito Santo.